Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós vamos estudar como que o espiritismo kardecista lida com o chamado problema do mal ou problema do sofrimento. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O espiritismo é uma religião herdeira do cristianismo, então aqui já é importante a gente não cometer alguns errinhos. Muitas pessoas usam o termo espiritismo para se referir a qualquer religião que envolve algum contato com os mortos. No entanto, isso é um emprego um pouco impreciso do termo. O espiritismo, na verdade, é uma vertente religiosa herdeira do cristianismo que vai surgir ali na França, ou seja, de uma tradição europeia. Então tem muita confusão, porque muitas pessoas acham que espiritismo são religiões afro-brasileiras, são religiões como a Umbanda, ou religiões como o Candomblé. Essas religiões não são espíritas, isso não é espiritismo, né? Espiritismo não é simples consultar os mortos. Inclusive tem umas traduções bem ruins da Bíblia, né? Que colocam lá assim que Deus condena o espiritismo na tradução, sendo que não tem nada a ver, porque a palavra espiritismo não é consultar os mortos. Espiritismo é uma religião, ou uma tradição religiosa, ou um grupo religioso que é herdeiro da tradição cristã e que acredita que os espíritos dos mortos, em conjunto, trouxeram algumas revelações importantes. Então vamos pensar o seguinte, né? Para a doutrina espírita, você tem assim 3 grandes atos da revelação de Deus à humanidade. Primeiro, Deus revelou-se através de Moisés, entregando a lei, e a gente tem, por exemplo, os 10 mandamentos, que tem a lei moral e eterna de Deus. Depois, Deus se revela principalmente através de Jesus Cristo, trazendo ali uma mensagem sobre amor ao próximo. E depois, né, com Jesus, né, trazendo o evangelho. E no terceiro momento, né, existe a terceira grande revelação, que é, né, a revelação entregue por vários espíritos que vão concordar entre si a respeito de alguns aspectos. Então, como é que o espiritismo sabe que o que ele ensina é uma verdade? Não é porque um morto contou, né? Não faz sentido, um morto pode mentir, assim como eu posso mentir. Na verdade, o que o espiritismo faz é ouvir várias pessoas que tiveram contato com os mortos, que tiveram incorporações ou que conversaram com espíritos de mortos em diferentes lugares do planeta e que, sem terem contato entre si, receberam dessas comunicações uma mesma verdade. Então vamos supor que o Sankey aqui no Brasil, conversou com o espírito, e esse espírito trouxe um ensinamento. E o João, lá nos Estados Unidos, também conversou com o espírito, só que outro espírito, e ele trouxe o mesmo ensinamento. E uma pessoa lá no Japão, na China, na Austrália, cada uma dessas pessoas tiveram o mesmo contato, não com o mesmo espírito, mas com espíritos diferentes, mas que trouxeram o mesmo ensinamento. E aí esse ensinamento comum, aí sim que é o espiritismo seguia por esses ensinamentos comuns dados pelos espíritos. Porque um espírito pode falar uma coisa, outro falar outra, e eles estarem mentindo. Mas como são espíritos que não tiveram contato entre si, pessoas que não tiveram contato entre si, em diferentes lugares do planeta, e aprenderam com diferentes espíritos sobre a vida após a morte, sobre questões que a gente não sabe, e existe uma concordância no que é dito nesses ensinamentos, então a gente tem um indicativo de verdade, né? É igual quando você tem, por exemplo, um caso, e aí chega uma testemunha conta uma coisa, outra testemunha conta a mesma coisa, outra testemunha conta a mesma coisa. Você vai tendo provas de que aquilo é verdade. Então chega um espírito e fala, olha, depois da morte acontece isso. Aí lá no Japão, um outro espírito fala a mesma coisa, depois da morte acontece isso. Lá na Austrália, um outro espírito conta a mesma coisa, depois da morte acontece X, Y, Z. O que faz acontecer, então? Se todas essas revelações de espíritos em lugares diferentes do planeta, entre pessoas que não tiveram contato entre si, trazem o mesmo ensinamento, isso é um indicativo, então, de que isso é uma verdade, de que isso é realmente o que acontece depois da morte, que é algo testemunhado por vários espíritos. Então, a doutrina espírita não vai confiar só numa coisa que um espírito disse. Não adianta eu ir num templo ou numa reunião espírita e ali um espírito aparecer e contar um ensinamento e esse ensinamento não for confirmado por outros testemunhos. Então, o espiritismo seguia por ensinamentos comuns dados pelos espíritos.
E esses ensinamentos, então, vão constituir a terceira revelação de Deus. Então, primeiro Deus se revelou através de Moisés, depois através de Jesus e depois através do Espiritismo, que é o que o Jesus chamava, de acordo com a leitura espírita, de Espírito Consolador, né? O Paracleto. Jesus Cristo disse, né, quando ele estava na terra: olha, eu estou indo embora, mas quando eu for, depois que eu for, eu vou trazer um novo espírito para vocês, uma nova revelação. E esse espírito é o espírito de consolo. Esse espírito de consolo, na leitura espírita, é a revelação dos espíritos, é a revelação espírita. Mas aqui nós vamos nos concentrar no problema do sofrimento. Então, qual é o ensinamento que o Espiritismo traz e que os espíritos em ensinamento comum trouxeram para lidar com o chamado problema do sofrimento? E eu vou me basear, claro, nos textos do Allan Kardec. Allan Kardec, né, é o principal autor da doutrina espírita, e ele vai reunir o que seriam esses diversos ensinamentos dados pelos espíritos em diversos lugares. Então, o Allan Kardec não é uma pessoa que, segundo ele, inventou a religião. O que o Allan Kardec fez foi coletar informações ou ensinamentos dados por diversos espíritos em diversos lugares, e esses ensinamentos foram compilados, né, nas obras do Allan Kardec. Então, Allan Kardec, né, vocês sabem, ele não chama Allan Kardec de verdade, né, na verdade ele chama Hippolyte Denisard, e ele passou a adotar o nome Allan Kardec porque seria um nome que ele teve em outra vida. Mas o que é importante da gente pensar é que o Allan Kardec, ele não se considera alguém que simplesmente escreveu as doutrinas. Ele, na verdade, compilou os vários ensinamentos que eram testemunhados por diversos espíritos em diferentes lugares. E aí, por exemplo, né, nós vamos começar considerando um livro muito importante do kardecismo, que é o chamado Livro dos Espíritos. Então percebe o nome do livro. Não é livro do Allan Kardec. É Livro dos Espíritos. O Allan Kardec só está registrando o que os diversos espíritos ensinaram. Então chama Livro dos Espíritos, por quê? Porque, na verdade, os ensinamentos que estão ali foram dados pelos espíritos. E aí nós precisamos começar, então, definindo o que é espírito, né? Espírito é um ser inteligente e imortal. Então, primeira coisa, um espírito é um ser inteligente. O que é inteligente? Capaz de raciocinar, capaz de pensar, capaz de ter escolhas, deliberações, livre-arbítrio. E imortal, espíritos não morrem. O corpo morre, mas o espírito sobrevive. O que é importante da gente considerar que existe uma coisa ainda não muito clara, né? O Allan Kardec vai dizer assim, olha, não é muito claro o que os espíritos ensinaram sobre isso, é um mistério. Como exatamente surgem esses espíritos inteligentes? Porque assim, a gente sabe que Deus cria esses espíritos, mas ao mesmo tempo eles têm alguma conexão com o desenvolvimento das coisas materiais. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar a história evolutiva do nosso planeta Terra. Como que começa o planeta Terra? Há bilhões de anos surge o planeta, numa condição bastante caótica. Em algum momento vai surgir a primeira forma de vida. Talvez ali num caldo primordial, vai surgir o primeiro ser capaz de se autorreplicar. O primeiro ser com DNA. E esse ser vai se replicar e, dado as condições da Terra, esses seres vão evoluindo. Mas o que está conduzindo a evolução desses espíritos, né? Porque a gente pode pensar que a evolução, ela é não teleológica, ela não tem uma finalidade. No entanto, essa leitura da teoria da evolução é uma leitura mecanicista da teoria da evolução, uma leitura naturalista da teoria da evolução. Existe uma leitura naturalista, ou seja, que não pressupõe Deus, não pressupõe nada sobrenatural, da teoria da evolução, segundo a qual a evolução só acontece, ela não tem nenhum objetivo. No entanto, se a gente defende que Deus existe, até a teoria da evolução, na sua validade, ela nos mostra que o processo de evolução não é aleatório, né? Não é cego, não é uma seleção natural cega. Existe um propósito ali. Então existe algum princípio que está dirigindo a evolução da vida. Não é igual design inteligente, não é que Deus foi lá e planejou como é que vai ser o corpo de tal animal, colocou os órgãos no lugar certo. Não, não é isso. É que existe um princípio, um propósito que Deus direciona todo o processo para que ele atinja o fim de formar seres capazes de receber espíritos inteligentes. Então, primeiro a gente vai ter a formação dos seres
as unicelulares, depois nós vamos ter a formação dos seres das águas, a formação das plantas, a formação dos anfíbios, depois a formação dos animais terrestres, das aves, até chegar no momento que nós vamos ter surgindo um ser, os primatas. E aí nós vamos dizer assim que o que está conduzindo esse processo de evolução para chegar num ponto que vai ter um ser capaz de ser habitado por um espírito inteligente é um princípio. Existe um princípio guiando isso. E esse princípio no espiritismo é chamado de princípio inteligente. Por quê? Porque ele direciona a vida a alcançar um estágio para receber a vida inteligente. Então não é um design inteligente, na verdade é um princípio inteligente, é uma direção inteligente. Então existe na natureza, a gente não sabe explicar, isso é misterioso, existe na natureza algum princípio inteligente que está guiando o processo de evolução. Então existe um princípio inteligente. Esse princípio inteligente vai guiando esse processo até chegar num ponto em que se forma um organismo que é capaz de ter um espírito inteligente. Existe algum momento na teoria da evolução que vai chegar um ser que vai ser capaz de raciocinar, que vai ser capaz de refletir sobre as suas ações, de fazer escolhas. Quando isso acontece, então, nós vamos ter, o primeiro ser humano, os primeiros seres humanos. Não existe um único primeiro ser humano, mas existem vários seres humanos, em algum momento, que vão atingir esse nível de evolução. Então é um meio paradoxal, porque ao mesmo tempo a gente pode dizer que os espíritos, eles são criados diretamente por Deus, mas ao mesmo tempo eles são resultado de um processo de evolução que atinge um certo nível, guiado pelo princípio inteligente. O Allan Kardec fala, olha, é misterioso como se funciona isso, é bem complexo, a gente não sabe explicar completamente, mas vamos trabalhar aqui com uma forma simplificada. Vamos dizer assim que Deus é o criador dos espíritos. Agora vem uma pergunta, Deus está sempre criando novos espíritos ou ele parou de criar? E aí o Allan Kardec fala, olha, Deus cria sempre novos espíritos, esse é um processo permanente. Então isso é importante, sempre vai ter espíritos em graus inferiores de evolução, porque Deus está sempre criando espíritos. Então mesmo que todos os espíritos um dia vão alcançar um grau máximo de perfeição, mas mesmo que todos os espíritos um dia vão alcançar um grau máximo de perfeição, sempre vai existir espíritos nos níveis inferiores, porque Deus está sempre criando novos espíritos. Então sempre vai existir sofrimento, mas, detalhe, todo esse sofrimento é um processo para que o espírito alcance um grau superior. E aqui, na verdade, a gente já vê qual que é a teodiceia por trás do espiritismo. A teodiceia por trás do espiritismo é a chamada teodiceia da formação da alma. A doutrina espírita nada mais é do que uma teodiceia da formação da alma, só que em sentido mais amplo. Quando a gente lê, por exemplo, no cristianismo, Santo Irineu, quando ele discutia a doutrina da queda, ele vai discutir ela um pouco diferente da noção do Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho destaca ali o pecado original, que Adão e Eva caíram. Mas caíram por quê? Caíram porque eles eram perfeitos e se tornaram maus? Ou caíram porque eles eram imaturos? Estavam começando a jornada. A queda foi um erro de percurso ou foi parte do percurso? Quando a gente lê Agostinho, fica parecendo, não é exatamente assim, mas fica parecendo que a queda foi um erro de percurso. Deus criou o ser humano perfeito. O plano A de Deus era que o ser humano fosse sempre perfeito. Mas, infelizmente, o mal entrou no mundo. A queda aconteceu. Então, esse ser humano que era perfeito se tornou imperfeito. Para o Santo Irineu, não é assim. Deus criou o ser humano como um bebê que ainda estava aprendendo a andar. E a queda é igual a queda de um bebê quando está aprendendo a andar, ou aprendendo a andar de bicicleta. Quem nunca caiu aprendendo a andar de bicicleta? Para quem sabe andar de bicicleta. Quem nunca caiu aprendendo a andar como um bebê? Um bebê, para aprender a andar, ele precisa cair. Então os espíritos são criados como bebês, e é por isso que eles caem no pecado. A história de Adão e Eva não é uma história literal, Claro que não existiu um jardim do Éden, isso não faz nem sentido hoje. Eu falei da teoria da evolução e tudo mais. Isso é uma teoria que não faz sentido de ser aplicada literalmente. O que é, na verdade, a história de Adão e Eva? É um mito simbólico. Qual que é a ideia por trás do mito de Adão e Eva, do símbolo de Adão e Eva? Que a humanidade foi criada como um bebê e caiu aprendendo a andar.
Então, primeiro, um bebê, para ele crescer, ele precisa cair. Ele precisa, para aprender a andar, cair. Depois, mais para frente, o John Hick, né, um filósofo cristão, ele vai pegar essa ideia e vai desenvolver melhor a chamada teodiceia da formação da alma. A nossa alma passa por momentos de sofrimento porque ela está aprendendo, se aperfeiçoando. E o espiritismo, no Allan Kardec, na verdade é herdeiro da tradição de Santo Irineu. E ele só vai ampliar isso para um desenvolvimento do espírito que acontece ao longo de várias vidas, de diferentes reencarnações. Não é só em uma vida que a gente vai evoluir. Nossa, olha o tanto de coisa que eu tenho que evoluir. Se eu for evoluir só nessa vida, eu não vou evoluir o suficiente. A evolução minha, do sangue, precisa ter mais vidas. Não dá para ser em uma vida. Tantas coisas que eu preciso melhorar, tantas coisas que eu preciso aprender. Não é em uma única vida que eu vou aprender. Então, na verdade, o Espiritismo diz que Deus criou os espíritos, mas criou como bebês. Deus poderia ter criado os espíritos já em estado de plena perfeição? Até poderia, mas será que seria a perfeição mesmo? Já pararam para pensar isso? Vamos supor que Deus tivesse criado Adão e Eva 100% perfeitos. Eles seriam realmente perfeitos? O que é um ser perfeito que não aprendeu com os erros? O que é um ser maduro que não... O que é um ser perfeito que não é maduro? Para ser perfeito tem que ser maduro. Tem que ter aprendido com os erros. Tem que ter aprendido com a vida. Uma pessoa que já nasce perfeita, ela não tem mérito nenhum. Ela já nasceu perfeita. E se ela não tem mérito, ela merece o nosso louvor? Merece a nossa admiração? Então a teodiceia da formação da alma vai dizer assim que Deus não pode ter simplesmente criado um ser perfeito. Na verdade, isso assim, eu até falei que poderia, mas na verdade, pensando bem, não sei se poderia realmente, porque assim, como que Deus vai criar um ser que é perfeito desde o momento que foi criado? O que é isso? Faz sentido? Um ser que é perfeito, mas não aprendeu com seus erros? Claro, com exceção de Deus, que é o ser sumamente bondoso, todos nós, como espíritos, precisamos passar por um processo de amadurecimento. Precisamos passar por um processo de crescimento. Precisamos passar por um processo de aperfeiçoamento. Né? Porque um ser que é simplesmente criado em estado de perfeição, ele não merece nosso louvor, não merece nossa admiração, não tem mérito por ser bom. A vida nos faz merecedores de mérito e louvor por causa do nosso processo de aprendizado. É muito melhor que a gente aprenda com os nossos erros e cresça. Então Deus cria os espíritos e eles, no momento que eles são criados, eles são como bebês. Eles ainda não têm conhecimento, eles ainda não têm experiência, eles ainda têm muito o que aprender. E na verdade todo o universo é simplesmente esse lugar que Deus criou para que os espíritos aprendam e evoluam. Deus nos criou imperfeitos. Deus nos criou imperfeitos assim, não maus. Deus não nos criou mal. Deus nos criou imperfeito, é diferente. Deus nos criou num estado de ignorância. Deus nos criou num estado que ainda precisa de amadurecimento. Não é um estado do mal, nós não nascemos mal. Deus nos cria como seres imperfeitos, que precisam se aperfeiçoar, que precisam crescer e que precisam melhorar, para que se tornem seres mais evoluídos. Então eu vou aqui falar algumas coisas, né? O Allan Kardec fala que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, que é o que eu falei daquela interpretação evolutiva. E o Allan Kardec vai mostrar que nesse processo de evolução há diferentes ordens de espíritos conforme seu grau de perfeição. Então ele vai falar de 3 ordens. Na primeira ordem estão os seres que já alcançaram a perfeição máxima, que é o que a gente chama de anjos, né? Anjos, na verdade, só é um nome para espíritos que já alcançaram a perfeição máxima. Na segunda ordem estão os espíritos onde predomina o desejo pelo bem. Então são espíritos que já atingiram um grau de evolução, eles predominantemente desejam o bem, mas eles ainda têm que lidar com certas imperfeições. E na terceira ordem existe o estado original, o mais primitivo, que é o estado de imperfeição e ignorância. Os espíritos, eles são criados imperfeitos e ignorantes. E eles se tornam maus. Isso aqui é importante. Os espíritos não são criados maus. Né? Igual um bebê. Um bebê, ele é imperfeito. Um bebê, ele é ignorante. Ele não tem conhecimento. É nesse sentido que ele é ignorante. Mas um bebê, ele não nasce mal. Né? Ele se torna mal. Da mesma maneira, os espíritos, eles são criados imperfeitos e ignorantes. Mas por serem imperfeitos e ignorantes, eles precisam evoluir. E para evoluir nesse caminho, igual um bebê aprendendo a andar, eles vão cair, eles vão errar.
Entre os espíritos imperfeitos, né, o Allan Kardec vai falar que existem 3 tipos. Então vamos pensar o seguinte, 3 bebezinhos, né? Deus acabou de criar um espírito e ele pode ser, então, de 3 tipos. Nos primeiros andados do bebê. Né? Um bebezinho, um espírito bebê, usando aqui a analogia, ele pode ter um comportamento mais neutro. Então, alguns espíritos, no início da sua trajetória, eles vão ser um pouco mais neutros. Eles não vão nem fazer o bem, nem fazer o mal. O que isso significa? Eles ainda não evoluíram para se tornarem seres bons. No sentido assim, eles não aprenderam com os erros, eles ainda não têm uma formação da alma que os tornem suficientemente preparados para praticar o bem. No entanto, esses espíritos, eles também não são do mal. Eles ainda não caíram andando. Então, esses espíritos estão num estado mais neutro. É como o bebezinho, bem de colo, que ainda não, a gente não pode nem falar que é mal, nem que é bom, só tá neutro. Outros espíritos, né, já no começo da sua jornada espiritual, eles se tornam maléficos. Eles passam a ter prazer no mal, né? E existe um terceiro grupo de espíritos imperfeitos, que são espíritos que fazem o mal, mas eles não fazem, não é por maldade. Eles fazem porque eles estão mais perturbados do que culpa deles, né? São seres que são como crianças fazendo bullying. Existem 2 tipos de criança que fazem bullying, né? Tem crianças que fazem bullying por maldade, por sadismo. Existem crianças que fazem bullying porque, na verdade, elas são perturbadas, né? Na verdade, elas fazem bullying, eu tô usando uma palavra meio ruim, mas vocês conseguem perceber a diferença, né? De uma criança que faz bullying porque ela tem ódio, sadismo, sente prazer em fazer bullying, e uma criança que faz bullying só porque acha isso engraçado? Da mesma maneira são os espíritos na sua infantilidade. Alguns espíritos são neutros, são aquelas crianças que não fazem nem bem nem mal, só ficam lá no canto delas. Existem os espíritos maléficos, que se comprazem com mal. E existem os espíritos levianos ou estorvados, que são esses perturbados. Nos primeiros estágios dos espíritos, eles têm mais conexão com a matéria. Isso levanta uma discussão do porquê que Deus coloca os espíritos em corpos materiais. Ou por que os espíritos, nos seus estágios iniciais, estão em corpos materiais. Né? Do ponto de vista do princípio inteligente, a gente percebe isso pela teoria da evolução, né? Em algum momento, o princípio inteligente vai se diferenciar e se individualizar numa espécie que existe no mundo material. Mas Deus também coloca os espíritos em corpos materiais porque isso é necessário para o crescimento deles. Simples assim, né? Como eu disse, os espíritos são criados como bebês. Mas para eles crescerem, eles precisam passar por sofrimentos. Então eles têm que estar num corpo material. Porque sem estar num corpo material, eles não vão evoluir. Né? Eles precisam passar por sofrimento para evoluir. O sofrimento é parte fundamental da formação da alma, da formação do caráter, da formação da pessoa. Então, pode parecer estranho que Deus faça com que os espíritos, nos seus estágios primitivos, estejam em corpos materiais. Por que parece estranho? Porque o corpo material, ele tem uma tendência de levar o espírito para as práticas ruins. Então a gente tem certos instintos, nós temos certos desejos, nós temos certos apetites. Não é que o corpo é ruim, né? A ideia do Allan Kardec não é exatamente que a matéria é do mal, mas é que, estando em corpos materiais, a gente está mais propenso, o espírito está mais propenso a praticar o mal. Então, estando em corpos materiais, o espírito está mais propenso a agir por meio de instintos ruins, por exemplo. Instintos selvagens. Então, não é que a matéria em si é ruim, mas é que o espírito, estando unido à matéria, ele fica mais propenso a certos comportamentos viciosos. Ele fica mais propenso ao vício. Então, isso é importante. Então, o Allan Kardec vai destacar ali no Livro dos Espíritos o propósito da encarnação. Ele diz assim: Deus impôs aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, fica bem claro aqui que o corpo não é que ele é ruim. Na verdade, o corpo ele é fundamental para que o espírito evolua. Então, a matéria não é ruim. A matéria está em contribuição com o que Deus quer. Deus coloca espíritos em corpos materiais porque o espírito precisa estar num corpo material para que ele possa evoluir. Então a matéria não é ruim. A matéria é um instrumento importante para o nosso aperfeiçoamento. Né? Sem um corpo material, eu não vou passar por experiências de sofrimento que vão ser importantes para o meu crescimento.
Sem um corpo material, eu não vou passar como é ter o conflito entre ir contra os meus instintos, controlar os meus desejos, ter autodomínio. Então a matéria ela é muito importante para o processo de aperfeiçoamento do espírito. Mas aí é claro, quanto mais o espírito evolui, menos ele depende da matéria. Quanto mais o espírito evolui, menos ele precisa da matéria. É por isso que os espíritos, quando evoluem, eles vão se tornando menos materiais. Então, por que os espíritos, quando eles evoluem, eles se tornam menos materiais? Não é porque a matéria é ruim. É porque quanto mais evolui do espírito, menos ele precisa da matéria. Lembre disso, a matéria, para o espiritismo kardecista, ele é um instrumento para o espírito se aperfeiçoar. Portanto, quanto mais o espírito vai alcançando mais estágios de perfeição, menos ele precisa da matéria. Então, na verdade, a gente vai se tornando depurados da matéria, não é porque a matéria é do mal. É porque a gente não vai precisando mais dela. A gente vai precisando menos dela. Outra coisa importante, né? Qual que é a diferença entre espírito e alma? Na essência não tem diferença, né? Na verdade, a gente chama o espírito de alma quando ele está num corpo. Né? A palavra alma vem da ideia de ânima no latim, que é aquilo que anima. Então, o espírito, quando ele anima um corpo, ele é chamado de alma. Percebe essa diferença? Sem o corpo, a gente fala espírito. Quando o espírito está num corpo, a gente chama o espírito de alma, porque ele está animando um corpo. Essa distinção é importante. Agora eu vou ler um trecho muito mal compreendido para a gente entender qual que é o papel da lei do karma em explicar o propósito do mal e do sofrimento no espiritismo. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos o seguinte: caso se admita a justiça de Deus, deve-se admitir que ele não age caprichosamente e que todas as misérias desta vida têm uma causa e uma razão de ser. Ora, se esta causa não está na vida presente, deve estar em uma vida anterior. Aqui nós vamos ter que desmistificar alguns preconceitos contra o kardecismo, mas aqui a gente vê talvez o trecho mais claro de resposta ao problema do mal. O que é o problema do mal? Se Deus é justo, se Deus é bom, todo-poderoso, conhece tudo, por que ele não acaba com o sofrimento? Por que existe tanto mal? Por que existe tanto sofrimento? Porque parece pra gente que existem certos sofrimentos que são ou injustos, ou são sofrimentos que são em vão. Então, como eu ia dizendo, né, esse trecho talvez seja o trecho que o Allan Kardec mais diretamente aborda a questão do problema do sofrimento, e eu vou mostrar para vocês que, na verdade, existem algumas leituras do espiritismo kardecista que é um pouco equivocada, né? As pessoas interpretam mal o que o Allan Kardec quer dizer aqui. Eu vou mostrar para vocês que o Allan Kardec não está dizendo nada muito assustador, igual algumas pessoas tentam propor. Por exemplo, o Allan Kardec fala assim: caso se admita a justiça de Deus, ou seja, vamos admitir que Deus é justo, Deus é bom. Como ele está dialogando com quem traz o problema do mal, ele está dizendo, olha, vamos aceitar a hipótese para a gente desenvolver o problema. Caso se admita a justiça de Deus, deve-se admitir que ele não age caprichosamente. Então o que ele está dizendo aqui? Não pode existir nada no mundo que seja um mal injusto ou que seja um mal em vão. Então, por exemplo, William Rowe, ele fala sobre males em vão. Ele fala sobre o problema do mal em vão. Ele vai falar que talvez existam certos sofrimentos que parecem não ter propósito nenhum. Então, primeira coisa, se a gente admite a justiça de Deus, não existe isso. Nenhum sofrimento é sem propósito. Segundo, Deus não age caprichosamente. Se ele é justo, não existe nenhum sofrimento que seja injusto. Então, não existe sofrimento sem propósito e não existe sofrimento injusto. E aí ele vai dizer assim, que se não existe sofrimento sem propósito e se não existe sofrimento injusto, todas as misérias desta vida têm uma causa. Ou seja, tem uma causa em que sentido? Causa que é de ratio, de razão. Existe uma razão de ser. Ele vai dizer assim, cada sofrimento tem uma causa ou uma razão de ser. Se essa razão não está nesta vida, então ela deve ser buscada numa vida anterior. Existe uma interpretação desse texto que é muito ruim, que algumas pessoas fazem, que é dizer assim, se você está sofrendo, caso você não saiba por que você está sofrendo com base em alguma coisa errada que você fez nessa vida, então é porque o que você fez de errado está na vida passada. Porque Deus não é injusto, se você está sofrendo é culpa sua.
Não é isso que o texto está dizendo. Né? Então, se você ouve alguém falar assim, pro kardecismo, todas as pessoas são culpadas pelo que elas estão passando, não é isso que o Allan Kardec está dizendo. Que Allan Kardec está dizendo que todo sofrimento tem uma razão de ser, não necessariamente de culpa. Se essa razão não está nesta vida, a razão está na vida passada, mas ele não disse que essa razão necessariamente é moral. Ele não disse que essa razão necessariamente é moral. Porque existe uma forma vulgar do espiritismo de falar assim: se você nasceu com uma deficiência é porque na vida passada você fez alguma coisa ruim. Né? Se você nasceu, por exemplo, cego, é porque na vida passada talvez você deixou alguém cego. Se você é uma pessoa que tem certos problemas, é porque você era uma pessoa que causava esse problema aos outros. Não é isso que o Allan Kardec está dizendo. O Allan Kardec não está dizendo que pessoas com deficiência é porque na vida passada, cortaram a perna de alguém. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que todo sofrimento tem uma razão de ser. Se a razão de ser não pode ser encontrada nesta vida, então ela deve ser buscada em vidas passadas. E quais são essa razão de ser? A gente já viu que uma razão fundamental para o sofrimento é o aperfeiçoamento da alma, o aperfeiçoamento do espírito. Então, todo sofrimento é o aperfeiçoamento do espírito. E como que o espírito pode precisar ser aperfeiçoado? Por várias razões. E se você não encontrar razão nesta vida, você deve buscar nas vidas passadas. É assim que a gente tem que ler o texto. Esse sofrimento tem o propósito de aperfeiçoar essa pessoa. O que precisa ser aperfeiçoado? Se eu não consigo entender a razão desse aperfeiçoamento nesta vida, é porque a razão para esse aperfeiçoamento está em vidas passadas. Então pode ser que tenha a ver com se redimir de erros? Pode ser. Talvez eu cometi um erro na vida passada que eu preciso passar por um sofrimento para me corrigir a respeito desse erro. Esse tipo de causa a gente chama de causa expiatória. Quando algum sofrimento é para que eu me corrija a respeito de algum erro, é um sofrimento de expiação. Mas todas as causas são sobre expiação? Não. E não é uma coisa simples assim, porque nasceu com deficiência porque na vida passada cortou a perna de alguém. Não é isso. Outros motivos podem ser motivos para aperfeiçoamento. Por exemplo, você pode precisar de um aperfeiçoamento para desenvolver uma qualidade moral que você não tinha, mesmo se você não tiver feito nada errado. Você pode precisar de um sofrimento como uma prova. Então, o Allan Kardec vai falar de 3, pelo menos, casos, né? Prova, expiação e sofrimento de entrega. Que é o sofrimento da entrega. Vamos falar cada uma. A expiação é quando eu preciso passar por um sofrimento para me corrigir de algum erro que eu venho cometendo. E aí pode ser várias coisas. Pode ser que eu tinha um caráter agressivo, e aí eu preciso passar por algum sofrimento para desenvolver um caráter mais dócil. Por outro lado, pode ser que não necessariamente eu cometi um erro. Aí são os de prova. Mas eu preciso de passar por alguns sofrimentos como provação. Como provação que também vai moldar o meu caráter. Na Bíblia, por exemplo, nós temos a história do livro de Jó. Jó cometeu algum erro para passar pelo sofrimento que ele estava passando? Não. Mas aquele sofrimento era importante para moldar o caráter dele. Entende isso? Não necessariamente você precisa passar por um sofrimento para moldar o seu caráter porque você fez alguma coisa errada. Mas talvez você precise passar por um sofrimento para você adquirir uma virtude, para você adquirir algum tipo de traço de caráter importante. Então, esses sofrimentos desse tipo são sofrimentos de prova. E o grande exemplo é o livro de Jó, né? E um terceiro caso são as pessoas que se entregam ao sofrimento antes desta vida voluntariamente. Então a gente pode pensar em casos como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São pessoas que passaram por sofrimentos, provavelmente porque eles escolheram passar por esses sofrimentos para dedicar a sua vida à caridade. Então pode ser que antes de nascer, Madre Teresa de Calcutá tinha a opção de ir para um mundo mais evoluído. Talvez antes de nascer, a Madre Teresa de Calcutá já tinha alcançado um grau de perfeição. Ela não precisava passar por mais sofrimentos para moldar o caráter dela. Mas mesmo assim ela disse, eu quero ir para um mundo de sofrimento. Porque eu quero estar nesse mundo de sofrimento para ajudar as pessoas. Então a Madre Teresa de Calcutá, estando no mundo de sofrimento, ela vai passar por uma vida sofrida. Mas foi porque ela escolheu como uma forma de exercitar a caridade. Então existem 3 casos, né? Existem os sofrimentos por expiação, que é quando uma pessoa passa por um sofrimento para resgatar erros. Existem os sofrimentos de provas, que são sofrimentos para aperfeiçoamento do caráter. E existem os sofrimentos de caridade, que são os sofrimentos em que a pessoa escolhe voluntariamente participar de um mundo de sofrimento para passar por aquilo. Então perceba que a ideia aqui de causa
não é necessariamente moral. Alguns pode ser, mas nem todos. Por isso, a lei do karma, ou seja, a lei de causa e efeito, não é uma lei só moral, é uma lei mais ampla. Né? Nem tudo que é efeito de uma causa é moral. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Eu sei que se uma pessoa ficar fumando muito, ela vai desenvolver câncer. Só que assim, vamos pensar uma época em que as pessoas não sabiam que fumar causava câncer. Tinha uma época atrás que toda a propaganda tratava do cigarro como uma coisa boa. E vamos supor que o seu José, ele fumou muito durante a vida. Mas ele não fez isso por maldade. Ele não fez isso porque ele queria acabar com o próprio corpo. E quando ele ficou velho, ele desenvolveu câncer. E aí eu posso chegar no José e falar assim, você está com câncer porque você fumou muito? Posso. Mas eu posso chegar no José e falar assim, você está com câncer porque você é mau, porque é culpa sua, erro seu. Não posso. Porque o José não fumou de propósito para ter câncer. Porque o José não sabia que fumar causava câncer. Então, nem toda causa que gera um efeito é no sentido moral. Por isso, a lei do karma não é uma lei moral. Ela inclui a moralidade, porque comportamentos morais ou comportamentos imorais também têm causas, também são causas e têm consequências, mas não é exclusivamente moral. A lei do karma, a lei do causa e efeito é uma lei mais ampla. Tudo que tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Se você planta, você colhe. Mas não precisa ser no sentido moral. Se você fuma muito, você desenvolve câncer. Mas não quer dizer que você é moralmente culpado por ter câncer. Por isso, essa é uma outra leitura errada que é feita daqui. E uma crítica falsa que é feita contra o espiritismo. Porque tem muita gente que pensa que o espiritismo está falando assim. Todo sofrimento que você tem nesta vida é culpa sua, por causa de coisas que você fez na vida passada. Não é isso. Aí as pessoas falam, mas se todo sofrimento é culpa minha, eu nem lembro o que eu fiz, por que eu tô passando por isso? Já viu essa pergunta? Eu nem lembro o que eu fiz, como que eu tô pagando por uma coisa que eu não lembro? Isso faz parte de uma leitura errada desse texto, de uma leitura moral dessa parte. O que o Allan Kardec não tá dizendo que você é culpado, que você tá pagando por coisas que você fez. Pode até ser, algumas coisas podem ser, mas não é tudo. Na verdade, o sofrimento é para formar a sua alma. O sofrimento não é para te punir simplesmente. O sofrimento é para te educar, é para aperfeiçoar a sua alma. O sofrimento ele é educativo. Então o que importa no sofrimento não é o passado, é o futuro. É o que você vai se tornar. Então por isso que algumas pessoas dizem, mas eu não lembro o que eu fiz. Para que precisa lembrar? Porque a ideia não é que você está pagando como numa prisão que você precisa pagar pelo crime que cometeu. Alguns casos pode ser, mas não é isso o foco. O foco é o seu aperfeiçoamento. Até o Allan Kardec usa essa analogia da prisão, mas a gente tem que pensar a prisão no seu propósito original. Qual que era o propósito original de uma prisão? Não funciona assim, mas era para ser. O propósito de uma prisão é reformar o caráter. Então você tem que estar pensando que o seu sofrimento é para reformar o seu caráter. Então o propósito do seu sofrimento está no futuro. E a gente não lembrar das vidas passadas pode até ser uma parte importante desse aperfeiçoamento. Né? Já viu quando a gente passa por um sofrimento? A gente não sabe por que a gente está passando por aquilo. Mas depois que a gente passa, a gente olha para o passado e a gente entende. Só que a gente pensa assim, se naquela época que eu estivesse passando pelo sofrimento, eu soubesse o propósito, eu não teria me aperfeiçoado. Porque faz parte do aperfeiçoamento do sofrimento que às vezes eu não entenda completamente o propósito. Então, o fato da gente esquecer de coisas da vida passada, ou de algumas coisas, porque a gente não esquece de tudo pro espiritismo, e a gente pode recuperar algumas memórias, mas o fato da gente esquecer é parte importante do processo de aperfeiçoamento. Eu passar por um sofrimento sem entender completamente o motivo daquele sofrimento, também me ajuda a exercitar o caráter de confiança em Deus, o caráter de entender que eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso agora. Mas eu vou aproveitar ao máximo o que esse sofrimento tem para me ensinar. E às vezes eu vou aprender mais com esse sofrimento justamente não sabendo exatamente o propósito dele. Então não é um problema para o espiritismo que a gente esqueça das vidas passadas. Porque na verdade o propósito do sofrimento não é simplesmente você pagar pelo que fez. O propósito do sofrimento é te educar, é te aperfeiçoar, é desenvolver o seu caráter. O Allan Kardec, então, vai dizer assim, por exemplo, no livro A Gênese. O mal que observamos não pode ter sua origem em Deus. Ao invés disso, porque ele vai falar que o mal é a ausência de bem, como o frio é a ausência de calor.
né? Aqui vem de uma tradição agostiniana, né? De que o mal é uma privação de um bem devido. Então, o mal não pode ser diretamente criado por Deus, porque o mal não é uma coisa. O mal é uma privação. O mal é como a escuridão em relação à luz ou o frio em relação ao calor. E aí, Allan Kardec vai dizer assim, o propósito do sofrimento, né? A dor é um incentivo que impulsiona o homem para a frente na estrada do progresso. E aí, o Allan Kardec vai dizer assim, né, que existem, quando a gente olha de modo geral, existem 5 estágios, né? Esses estágios são sempre não muito exatos, porque para Allan Kardec é uma linha contínua. Tanto o desenvolvimento da alma quanto o desenvolvimento dos mundos é uma linha contínua. A gente separa um pouco arbitrariamente. Não tem como eu falar assim, a alma já está no nível 3, no nível 4. É meio vago um pouco isso. Mas o que é importante, ele vai distinguir que assim como as almas evoluem, os mundos também evoluem. Então, por exemplo, nos mundos primitivos, os espíritos têm uma vida muito mais difícil. O nosso mundo era um mundo primitivo, a gente pode pensar, quando começou a surgir o Homo sapiens, que ele tinha que caçar, na época dos Neandertais. Naquela época, o nosso mundo era bem mais difícil, era um mundo mais primitivo, era um mundo onde nós éramos bebês. Depois a gente vai ter os mundos de expiação e provas, que é o caso do nosso mundo hoje. Né? É um mundo onde a maioria das pessoas estão passando por muitos sofrimentos para o aperfeiçoamento das suas almas. Existem os mundos regenerados, que são mundos onde essas almas já evoluíram um pouco, mas ainda precisam passar por sofrimentos para se aperfeiçoar. Existem os mundos felizes ou mundos ditosos, que são os mundos onde as almas já encontraram um certo grau de perfeição, elas são mais felizes e passam só por poucos sofrimentos. Existem o grau de mundo mais evoluído, que são os mundos celestes, que é onde se alcançou, né, o maior grau de evolução. Esse vídeo ficou um pouco longo, né, então eu vou encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o propósito do sofrimento no espiritismo. Né? Para o espiritismo kardecista, nós temos uma grande teodiceia da formação da alma, só que de maneira bem mais ampliada. E eu espero que esse vídeo tenha desconstruído alguns mitos sobre o espiritismo kardecista. Eu peço a vocês que deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações. Na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo.